Otílio Rodrigues, o Brasil agora, segundo o comunicado do Copom, que elevou a Selic, a taxa básica de juros, para 15%. Qual o impacto dessa decisão do Copom na economia e quais as causas de o Brasil agora estar quase pontificando taxa de juros mais cara do planeta? Primeiro, nós estamos com a segunda maior taxa de juros efetiva do mundo. A gente só perde para a Turquia. Quando a gente fala taxa de juros reais, isso quer dizer a taxa nominal reduzida à inflação, que é o que dá a taxa de juros efetiva. Em primeiro lugar, a gente precisa entender por que foi tomada essa decisão. Vamos lembrar que o PT e todo esse discurso ideológico, eles sempre condenaram a política do ex-presidente do Banco Central, o Campos Neto, porque eles estavam alimentando os banqueiros e colocando a taxa de juros lá em cima. E aí a gente se pergunta agora, né, já que a maioria do Copom atual, os 9 membros do Copom atual, foram indicados, a maioria deles, 5 deles foram indicados pelo presidente Lula, inclusive o presidente, o Galípolo, né? E aí a gente se pergunta, ora, mas se o problema era Campos Neto e o governo Bolsonaro, por que então agora que o governo está aí na direção do país, da economia, por que não baixa os juros? Vamos lembrar que a taxa de juros no Brasil é uma montanha-russa. Em 2003, durante o governo Lula, a taxa Selic estava em 26,5%. Aí vamos dar um salto, só para a gente entender essa trajetória. Em 2008, a taxa de juros no Brasil caiu para 12,25%. E aí, quando foi 2013, caiu para 7,25%. Aí vamos dar mais um salto na história. O governo do PT irresponsavelmente continua a gastança sem limites. E em 2016 nós tivemos uma das mais terríveis recessões de toda a nossa história, durante o governo Dilma, e a taxa Selic em 2016 dobrou, voltou a 14%, estava em 7%, em 2013 foi para 14,5%, e aí veio o governo Bolsonaro, e em 2020 nós chegamos no menor nível de todos os tempos. A taxa Selic em 2020 chegou a 2% ao ano, e aí vamos dar mais um pulo, agora em 2025, voltamos a 15%, que é a taxa mais alta desde 2003. Aí vem a pergunta, por que o governo não baixa os juros? Se ele tem todo o domínio da economia, presidente do Banco Central indicado, ministro da Fazenda, o governo aí, por quê? Taxa de juros não se define a partir de uma vontade política. É claro que nós nunca podemos excluir o componente humano, ideológico e político, mas a decisão não é apenas política. As razões são técnicas e é importante a gente entender que, em primeiro lugar, por conta da pressão inflacionária, porque, como nós comentamos no programa anterior, por conta dos gastos públicos que tanto o presidente quanto o Congresso feito nesses últimos tempos. E quando o gasto público é muito grande, gera pressões inflacionárias, que é mais dinheiro na economia. O Bacen está subindo a taxa de juros para tentar controlar a inflação. E, em segundo lugar, como o próprio comunicado do Copom aponta, a segunda razão são as incertezas externas. Caso o atual governo permaneça nessa mesma marcha de continuar gastando, os juros podem subir ou, diferentemente daquilo que prevê o atual presidente do Banco Central, Galípolo, na próxima reunião, a taxa pode permanecer em 15%? Em economia, Ivan, nós não podemos fazer qualquer tipo de previsão. É claro que a ata do Copom sinaliza um fim do ciclo de alta. Isso é positivo. Se tudo continuar da mesma forma, mantidas essas mesmas condições, aí sim, na próxima reunião do Copom, haveria ou a manutenção ou a queda, a redução. Mas tudo vai depender dessas incertezas da economia. As pressões inflacionárias por conta da gastança pública e também do cenário externo. Quais as consequências disso? A questão da desaceleração da economia. Todos nós sabemos que quando se aumenta a taxa de juros básica, há um encarecimento do crédito, ou seja, o crédito fica mais difícil porque aumenta os riscos de quem empresta receber e também reduz o investimento produtivo. Os empresários
reduzem as suas decisões de investimento por conta do maior custo do dinheiro para financiar atividades produtivas e também por custo do risco. E também são várias razões porque o retorno desse investimento requer dificuldades maiores que num cenário de altos juros não se consegue. Encarecimento do crédito, aumento do risco. E aí faz o quê? Quais são as consequências? Há uma desaceleração da economia, redução do nível de produção, com consequências na redução do nível do volume de emprego de pessoas empregadas, com redução do consumo por conta da queda da renda, e há uma espiral negativa toda impactada pelo aumento. Todos nós sabemos disso. Aumentar juros é um remédio amargo, porque os efeitos deletérios da inflação são muito maiores do que esses efeitos na redução da atividade econômica. Então, a primeira consequência é essa. E depois tem também algumas consequências em termos da economia, que é, se tudo correr como está, quando você aumenta os juros, aumenta a atratividade de capitais externos virem aplicar no Brasil. Então, a maior entrada de volume de capitais que vem aproveitar essa circunstância de aumento de juros, os mercados internacionais são bastante integrados com esse nível de tecnologia que se atinge hoje. Então, quando você aumenta os juros, já que nós temos uma das maiores taxas nominais de juros do mundo e a segunda maior taxa real de juros do mundo, isso atrai capital de outras partes do mundo. Dinheiro externo vem fazer aplicações em títulos do Tesouro Nacional aqui no Brasil. Qual é a consequência disso? O real se valoriza e o dólar na cota do câmbio se desvaloriza. Então, esse é um dos efeitos da atratividade dos juros para investidores estrangeiros. Ocorre que é insustentável, não dá para se manter. Outro dia veio um ex-ganhador do Prêmio Nobel ao Brasil e ele falou numa palestra aqui no Brasil que disse o seguinte: olha, eu não sei como que vocês se sustentam com uma taxa de juros real nesse nível. O problema é que, enquanto não for solucionado o problema da gastança pública, não vai resolver o problema. Então, é essa armadilha em que se encontra o governo brasileiro na atual conjuntura. Uma outra consequência é para as pessoas físicas, as pessoas que têm dívidas ou que precisam contrair empréstimos e financiamentos. Quando aumenta os juros, há toda uma repercussão na cadeia de juros, e que a gente sabe que a taxa de juros cobradas em empréstimos pessoais e imobiliários e de toda ordem não são essas taxas de juros da Selic. Tem todo o spread que é cobrado. Agora, para quem tem dinheiro sobrando, para quem tem disponibilidade, vai ter uma migração das aplicações em renda fixas, vão migrar para aplicações isto é, as aplicações em renda variável, elas migram, elas mudam para a aplicação em renda fixa. Nós estamos vendo esse governo uma armadilha, porque ele está muito frágil. Nós estamos observando, por exemplo, a derrubada dos vetos presidenciais agora, que era uma coisa raríssima na década de 90. E essa semana nós tivemos a derrubada de vários vetos. Então, é um governo frágil, vulnerável, que está à mercê do Centrão, e eles estão aproveitando. É bom que se diga também, vamos ser honestos, né, que toda esta irresponsabilidade fiscal, a gastança, não é atribuição exclusiva da presidência. Tem também uma boa parte dessa responsabilidade ao Congresso, que está também com as emendas parlamentares gastando muito mais do que se pode. A gente vê que há uma conspiração, um conluio de presidente e Congresso que está trazendo consequências nefastas para o cidadão, para a economia brasileira e, por consequência, para o cidadão brasileiro, que é quem paga a conta em última instância. Em todas essas negociatas, isso repercute sim e atrapalha a recuperação da economia, o controle da inflação e a gestão da atividade econômica em nosso país.